sem mais delongas, sem mais rodeios, vamos falar sobre a reportagem que foi publicada agora à noite pelo jornal Folha de São Paulo. A Folha diz que teve acesso a trocas de mensagens entre integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e afirma que Moraes usou de forma não oficial, via mensagens de WhatsApp, ou seja, fora do rito formal da Suprema Corte, usou mensagens de WhatsApp para determinar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios que embasassem decisões dele, do próprio ministro, no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. O jornal diz que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por Moraes e auxiliares entre agosto de 2022, durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. E aí, entre os alvos dessa troca de mensagens estava o Rodrigo Constantino. Na troca de mensagens, um dos auxiliares do Moraes diz que, a pedido do ministro, postagens do Constantino tinham que ser incluídas no inquérito das fake news, e aí eram encaminhadas ali nas mensagens algumas das postagens do Consta. Então, queria começar te ouvindo, Consta, o que achou dessa reportagem, o que é que sentiu em primeiro lugar, né, antes da análise política e dos fatos em si, enquanto alvo da troca de mensagens, o que é que você pensa e sentiu em relação a isso e o que esperar agora? Brown, vamos lá. Eu estava ao vivo, o jornalista da Folha responsável, Fábio Serapião, além do Glenn Greenwald, que já é mais conhecido, me mandou, né, entrou em contato e me mandou a reportagem. Eu não consegui ler na hora que eu estava ao vivo. Quando acabou, eu fui ver, já estava tudo pipocando nas redes sociais, no meu WhatsApp, aí eu fui ver do que se tratava, né? É escandaloso, é bombástico e é 1000 vezes pior do que a Vaza Jato. Alguns estão chamando de Vaza Toga, o meu amigo Hélio Beltrão chamou de Vaza Xandão, né? Mas o que fica claro é que foram decisões nada republicanas. Ou seja, um dos juízes instrutores ali do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, na comunicação com um colega, que, aliás, foi preso por crimes domésticos, né? Tentou matar a mulher, uma coisa paralela, mas era esse, né? Tagliaferro, alguma coisa assim, que fazia o trabalho sujo, digamos assim. Eles recebiam a ordem. Assim, olha, o chefe, né, o ministro, mandou encontrar alguma coisa, pegar mais coisa, não está satisfeito com isso, e quando ele está cismado, você sabe como é que é. Olha, Brown, não é preciso chamar nenhum jurista aqui, né, para dizer que ministro cismado não é motivo suficiente para iniciar uma espécie de busca e apreensão, digamos assim. Né? Então, está muito claro que existia uma obsessão do ministro com algumas figuras que incomodavam com seus questionamentos, eu, uma dessas pessoas, né? E que ele fez aquilo que a gente chama de perseguição, busca probatória, encontra alguma coisa. Era como dizia o Beria, né? Na União Soviética, me dê uma pessoa que eu encontro um crime. Nesse caso, ele sequer encontrou crime algum. Né? Eu já disse em algumas ocasiões que o meu inquérito é uma coletânea de tweets. Então, quem acompanha meu tweet já sabe tudo que eu falo e penso. Encontre ali um crime. Não existe. Então é isso, né? São as imagens que vazaram, né? Junto com essas mensagens que, segundo os jornalistas, é o comecinho, é a ponta do iceberg. Eles têm mais de 6 gigabytes, né, de trocas. Mas é mensagem do tipo, William Bonner não vai falar do PL não questionando o TSE, não? E ele mandou incluir isso, né? Ele deu a ordem de cima para baixo, tem que incluir essa mensagem. E gera até uma certa perplexidade nos assessores. E é para gerar mesmo, né? Porque, meu Deus do céu, o que isso quer dizer uma mensagem dessa? Então, Brown, aquilo que todo mundo já sabia, que eu vinha denunciando aqui no Bradock faz tempo, e muitos outros por aí, né? Não tantos quanto deveriam, né? Mostra que a casa caiu. A casa caiu, ou seja, não há nada republicano naquilo que o ministro fez à frente do TSE, dessa entidade esquisita de combate à fake news, que não é crime no Brasil, e do STF. Aliás, tem essa, inclusive, confusão nas trocas. Isso vai ser pelo TSE ou pelo STF? Não sei. Pode gerar problema, né? Não sei o quê. Teve uma outra brincadeira do tipo, isso aí tá vindo por fora? Vocês estão conversando por fora? Sim. Então tá anulada a prova. Isso não, processo todo anulado. Aí os dois riem. Quer dizer, se a Vaza Jato foi aquele escândalo e serviu, obtida de forma ilegal por hacker, forma criminosa que é uma prova ilícita, ao contrário do que os jornalistas alegam,
ter obtido essas mensagens. Se a Vaza Jato serviu para anular toda a operação de combate à corrupção, e aí ali era combate de corrupção, crime existente, lavagem de dinheiro, né, corrupção passiva, ativa, soltou todos os corruptos graúdos do Brasil por conta daquela Vaza Jato. Imagina um negócio desses, que não há crime e que é muito mais escandaloso. Muito mais. Então, Brown, para fechar, né, o Senado precisa agir. E o que quer dizer aí é o seguinte: Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é um senador que está sendo cúmplice desse arbítrio. Ele precisa fazer alguma coisa, senão ele vai ser considerado cúmplice de alguma forma do que nós estamos vivendo no país. É muito grave, é muito antirrepublicano e é muito cinismo das pessoas alegarem que estão salvando a democracia com esses métodos. É mais ou menos o que faz o Maduro na Venezuela. Ele também diz que está salvando a democracia. E a gente está vendo o escândalo desse tipo de narrativa e o absurdo disso. A gente sabe que não é o que está acontecendo na Venezuela. E no Brasil, com tudo isso que está vindo à tona, a turma vai continuar fingindo que não sabe o que está acontecendo? Essa é a minha pergunta. Sua análise, Salles, sobre tudo que foi revelado. E você acha que cabe esse comparativo, que é o que está mais sendo trazido à tona nas redes sociais, da divulgação dessas mensagens com o caso da Vaza Jato, que foi a divulgação de trocas de mensagens entre procuradores e o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e que foi o estopim para que fosse declarada a suspeição do Sérgio Moro, que ele fosse declarado juiz parcial e se anulasse tudo. Você acha que cabe a comparação com esse caso, com a revelação dessas mensagens do gabinete do Alexandre de Moraes, Salles? Veja, eu acho que a comparação ela é pertinente e ainda mais grave. E, como o Rodrigo colocou aqui, em outras palavras, por que ela é mais grave? Porque no caso da Vaza Jato, vamos admitir que as mensagens ali trazidas à tona mostram, e eu acho que em alguma medida mostram realmente, uma relação inadequada entre juiz e promotor, né? Quer dizer, uma correlação que não deveria existir. Não estou entrando no mérito de pessoa A, B ou C, acho que as mensagens, elas traziam, aquelas mensagens da Vaza Jato, traziam elementos, ou trouxeram elementos, bastante substanciais no que diz respeito a uma relação que, ainda que não fosse legal, era indesejada, não deveria estar acontecendo. Bom, dito isso, os crimes que a Vaza Jato, ainda que usando aqueles diálogos indevidos, os crimes que a Vaza Jato estava coibindo eram crimes inequivocamente de corrupção, de assalto ao Estado, né, desvio de dinheiro público, estelionato, enfim, toda sorte de crimes. Então, ainda que as mensagens sejam condenáveis porque refletem ali uma conduta inadequada, pelo menos naquele caso, os crimes que se buscava combater eram de fato crimes e ficaram sobejamente comprovados. Sobejamente comprovados. Ainda que você faça manobras posteriores, manobras processuais a posteriori, para anular casos e tudo mais, como a gente está vendo aí, o fato é que ali eram crimes. Aqui, neste caso, nós não estamos falando de crime nenhum. Nós estamos falando de criminalização de post, criminalização de publicação na internet, que você pode até, acho que isso aí é do regime democrático, você pode ter pessoas, por exemplo, que são de esquerda e olham publicações do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, ou de outras pessoas que eventualmente tenham sido objeto desse tipo de procedimento, e não concordem com a publicação. Digam que em certos casos é exagero, que é mau gosto, que é fake news, ou seja o que for. Mas nada disso é crime. Nada disso é crime, até porque não tem crime de opinião no Brasil. O máximo que poderia dizer é o seguinte: olha, cometeu calúnia, injúria ou difamação, dizendo alguma coisa que não era verdade. Tá bom, tem os meios processuais para isso. Então, acho que se a comparação ela é pertinente, no sentido de que trata-se de mensagens que ninguém imaginava que fossem vir à tona, há uma diferença fundamental entre os dois casos, na medida em que na Vaza Jato aquilo que se investigou era indubitavelmente crime, e nesse caso é indiscutivelmente não crime. Então, essa é a primeira diferença que precisa ser pontuada. Segundo, aqui nós estamos falando das mais altas cortes do país. Você tem a mais alta autoridade em termos de justiça eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e você tem a mais alta autoridade constitucional do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se ao juiz de primeiro grau e aos procuradores, naquele caso,
não é dado determinadas atitudes, menos ainda em quem está no topo da hierarquia jurisdicional. Né? Você tem o dever de ser guardião do devido processo legal, guardião do Estado democrático, guardião das garantias e dos preceitos fundamentais, sobretudo aquilo que diz respeito à ampla defesa, o contraditório, né? O devido processo legal na sua acepção total. Eu me lembro na faculdade de Direito, uma das aulas que a gente tem é justo sobre o devido processo legal. Um país que não tem devido processo legal, ele caminha para uma ditadura, evidentemente. Porque a arbitrariedade, acho que é a frase do Rui Barbosa, contra a ditadura do judiciário não há quem possa. Né? No Brasil, o desenho constitucional, eu sou crítico, aqui no programa já critiquei várias vezes, sou crítico à Constituição de 88. Acho que a Constituição de 88 é um lixo, é uma porcaria, né, fruto de uma série de lobbies, do ranço contra o regime militar, né, da raiva da esquerda contra tudo que tinha no Brasil. Mas, ainda que eu ache a Constituição um lixo, é a Constituição que nós temos. E essa Constituição de 1988 desenhou institucionalmente quais são os freios e contrapesos em diversas situações, inclusive em casos como esse, cumprindo ao Senado da República ser o freio justamente, o contrapeso a essas atitudes, a essas discussões, a esses abusos. E o Senado da República, a razão pela qual, inclusive, eu quero ir para o Senado, que é para a gente ter um Senado de um outro nível, o Senado da República tem se furtado a se posicionar por interesses que eu não digo da política, são interesses politiqueiros, individuais, interesses que são absolutamente mesquinhos. Né? Você vê que não se posiciona na salvaguarda das discussões judiciais, assim como não se posiciona também nas questões de relações exteriores, como nós estamos vendo agora no caso da Venezuela. A omissão do Senado, ela é uma omissão imperdoável. Nós estamos assistindo isso, a omissão do Senado. Razão pela qual, repito, entendo que o Senado deve ser objeto da nossa preocupação nas próximas eleições. Eu quero me candidatar ao Senado, dentre outros motivos para isso. Agora, tem uma questão importante que eu estava riscando aqui enquanto o Rodrigo e a Fabi estavam dizendo. Essas questões influenciaram no pleito eleitoral. Quando você diz, olha, não se ficou provado fraude nas urnas, etc., bababá, ok, mas que não houve imparcialidade, não houve. É evidente que uma série de ações, declarações, e até, acho que ontem até comentaram aqui a história do perdeu o Mané, não amola, não sei o quê, vencemos o Bolsonaro e tal, que parece uma parte mais caricata de tudo isso, mas é sintomático. E esse tipo de informação que vem à tona com essa divulgação dessas mensagens e tantas outras coisas que a gente assistiu ao longo do pleito de 2022, denotam claramente que não houve um elemento fundamental do pleito, que é a imparcialidade de quem administra a eleição. Na medida em que você não tem imparcialidade, o pleito está eivado de nulidades. Por quê? Porque você tem um pleito eleitoral em que uma das partes foi sistematicamente perseguida por aqueles que tinham a obrigação de zelar pela imparcialidade. Claro, o magistrado ele sempre será um ser humano e, portanto, tem as suas opiniões pessoais, tem os seus gostos, tem as suas tendências. Mas isso não pode resvalar, isso não pode descambar para a atuação das instituições conforme preferências eleitorais. Né? O que a gente está vendo é que o pleito de 2022, o resultado das eleições, ele foi fortemente influenciado por essas medidas que ocorreram ao longo daquele ano. Não há dúvida de que o pleito de 2022, a Justiça Eleitoral, e essas mensagens comprovam isso, a Justiça Eleitoral, em alguma medida, a gente não sabe a extensão disso, mas a Justiça Eleitoral atuou com um lado, e, consequentemente, a derrota do Bolsonaro ou a vitória do Lula, né, conforme você olha a moeda dos dois lados, ela tem problemas. Não tem dúvida. Não é aqui a discussão se a urna foi fraudada, se não foi, se o código foi. Não tem nada a ver isso. Nós estamos falando de imparcialidade a quem coube presidir o pleito eleitoral. Então, e fica aqui um último comentário para encerrar, que os profissionais do direito, nós usamos esse argumento ontem, os profissionais do direito, professores acadêmicos, diretores, professores de direito constitucional, do processo civil e tudo mais, de todas as universidades,
da UNB de Brasília, do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, do Mackenzie, da PUC e de quaisquer outras, vão ter que se olhar no espelho diante de tudo isso que está acontecendo e dizer: eu fiquei quieto só porque eu não gostava do Bolsonaro. Eu vi todas as irregularidades sendo cometidas, vi todos os abusos acontecendo, vi todas as provas vindo à tona e estou fazendo de conta que eu não estou vendo, porque eu tenho uma antipatia, porque eu não gostava do estilo do Bolsonaro, que o Bolsonaro falava palavrão, ou seja lá o que for. Isto é a vergonha do meio jurídico como um todo. Você ter pessoas que ensinam direito aos jovens. Eu me formei há 24 anos atrás. Eu me lembro, na faculdade, os professores jamais admitiriam uma situação como essa, como nós estamos vendo hoje. As pessoas não mudavam de opinião conforme a persona. O certo e o errado, eles independem de quem é a parte. Você tem que acreditar nas coisas e defender os seus princípios e valores, não importa quem é a parte. E, aliás, só para concluir, desculpa, eu falei que ia concluir, mas foi uma coisa aqui que eu lembrei. O regime militar brasileiro, quando acabou, Rodrigo, e Fabi, e Vitor Brown e todos que estão nos ouvindo, um dos principais fatores que fez o regime militar brasileiro acabar foi a vergonha que eles tinham das coisas erradas que vinham sendo cometidas e coisas erradas que vinham sendo praticadas, por exemplo, tortura e repressão e tudo mais. Eles tinham vergonha e queriam se livrar daquilo. Não sabiam onde esconder tanta vergonha. Esta situação que nós estamos vivendo hoje se assemelha muito com isso. Os profissionais do direito, as autoridades desse país, estão com cada vez mais vergonha do que aconteceu e do que está sendo revelado. Só falta agora se posicionar de acordo com a vergonha na cara. Olha só, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou agora há pouco uma nota. É a primeira manifestação do Moraes desde que vieram à tona nessas revelações da reportagem da Folha. Eu vou ler aqui na íntegra a nota que foi divulgada. Abro aspas. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que, no curso das investigações do inquérito 471 das fake news e do inquérito 4878 das milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao TSE, que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativas de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações das milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Agora, consta, por mais que isso tenha sido levado posteriormente aos autos, né, e a nota se manifesta no sentido de que, olha, os relatórios só descreviam as postagens, mas não deixa de ser o juiz que vai julgar o caso, encomendando aos auxiliares que se produzisse provas, né, ao contrário do que se esperaria em teoria, que o juiz simplesmente aguardasse que parte a parte se manifestasse, que defesa e acusação se manifestassem. Ele sugeriu, ao mínimo, aos auxiliares a inclusão de algumas postagens como as suas no inquérito, né, Consta? É óbvio, né? Bom, em primeiro lugar, Brown, eu desconheço, não estou querendo insinuar nada e nem atropelar o devido processo legal e dar o veredito. Mas eu desconheço, para efeito de reflexão, gente que vai presa e normalmente confessa o crime, quando é pego ali com a boca na botija. Todo mundo é inocente na prisão. Então, essa nota vai dizer o seguinte: não fiz nada de errado. É óbvio, né? Mas não é o que a reportagem mostra. Os prints e os áudios mostram exatamente um juiz instrutor dizendo: o chefe está cismado e temos que ir atrás de mais coisa e arrumar alguma coisa, né? O meu advogado, ele já avisou que vai entrar mais uma vez na Corte Internacional de Direitos Humanos e vem uma longa lista de ações aí, né, perante o Senado, o próprio STF, o CNJ e por aí vai. A repercussão está enorme, né? Vários parlamentares de oposição
cobrando alguma atitude do Senado e prevendo, digamos assim, a queda do Alexandre. E eu quero trazer aqui uma reflexão para todo mundo, né? Porque em alguns grupos que eu participo surge uma dúvida, né? O que está por trás disso? É o Glenn Greenwald que assinou a reportagem junto com o Fábio Serapião. Então, eu consigo enxergar apenas poucas alternativas, para ser sincero. Uma delas, vamos começar pela mais louvável. O Glenn Greenwald é um cara de esquerda e tudo mais, mas ele, acima de tudo, é um cara com compromisso com a verdade, ele é antissistema. A Vaza Jato teve a ver com essa visão mais libertária de esquerda, e agora também. E ele teve esse material, teve acesso e teve um furo de reportagem que é uma bomba, ao contrário do que diz a nota do ministro, como era de se esperar. Essa é a visão mais legal, né? A Folha deu a reportagem, a Folha é um jornal de esquerda. A Folha, temos aí uma outra chamada que já veio logo depois, constatando, assinada por outro jornalista, que o Alexandre de Moraes, deixa eu pegar certinho, isso é uma das falas do juiz, né, do assessor. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Aliás, o ministro Alexandre não descansa, viu? O Twitter já divulgou também agora que mais contas estão sendo perseguidas, né? Enfim, pastor, mulher de parlamentar e por aí vai. Então, o ministro não cansa. O ministro não cansa na sua perseguição. Mas a dúvida que eu queria trazer aqui é se o sistema ou se alguém cansou dele. Porque a reportagem da Folha fala, né, de, enfim, autoritarismo, arbítrio, coisa e tal, que está com 5 anos de atraso. Então, por que esse momento? Por que a Folha está trazendo isso? Aí vem algumas teses, tá? Ou teorias da conspiração, se alguém quiser. Uma, o sistema cansou do Alexandre de Moraes, porque eles estão sem vida, os ministros não conseguem mais ir para lugar nenhum, não tem mais vida, né? A coisa escancarou, o Congresso americano se meteu, o paralelo com a Venezuela está impossível de ser ignorado. Então, a turma, o Lula já voltou à cena do crime, como diria Alckmin. O cara não para, né? Então pode ser o sistema puxando o tapete. Mas aí vem da Folha, com a Glenn Greenwald assinando. Então tem uma outra tese que eu preciso trazer aqui só para, enfim, caráter de transparência total, né, que algumas pessoas levantam, o Lula. Porque quem é um dos beneficiados disso? É o Lula. O Lula vai poder indicar mais um comunista para o Supremo Tribunal Federal, que, diga-se de passagem, não é um argumento para manter o Alexandre lá. A justiça precisa ser feita, acima de tudo, se for o caso, e ele tem que passar por um processo de impeachment no Senado, né? E isso vai ter um fator pedagógico importante para qualquer outro ministro, inclusive. Mas o Lula pode indicar alguém. Muita gente fala de um acordo, né? Lula com Alckmin, que dizia que o ladrão queria voltar à cena do crime e vai ser vice. O Alckmin era do PSDB, o Alexandre de Moraes foi filiado ao PSDB, trabalhou com o Alckmin, então todo mundo fala disso, né? Será que tinha um acordo? Lula fica 1 ano e meio, 2 e sai e não quer cumprir o acordo, a turma é gananciosa, comunista, Foro de São Paulo, Dirceu. É um embate contratado, Brown, e eu tenho feito essa análise desde o primeiro dia. O sistema se uniu, os globalistas tucanos e os comunistas se uniram para tirar a direita. Mas é uma aliança instável, ninguém confia em ninguém ali. Então é possível que seja a turma do próprio Lula. O Glenn Greenwald começou a atacar o arbítrio do ministro Alexandre de Moraes por uma incrível coincidência, de forma muito mais veemente, em janeiro de 2023. Puxa vida, Lula era presidente. Então ele não estava denunciando esse tipo de coisa junto comigo, que virei alvo. Ele passou a denunciar depois. Então isso tudo precisa ser trazido para reflexão. Eu não sei o que está por trás, pode ser apenas bom jornalismo, tomara, né? E o resto é tudo tese conspiratória, tomara. E algo precisa ser feito, isso é o mais importante. Não importa muito com que intenção e quem produziu isso, que chegou até a imprensa e agora está como informação pública. O que importa é o que o país vai fazer diante dessas informações. E, de novo, é antirrepublicano. O que aconteceu ali vamos ler uma vez mais, porque é o próprio assessor, né? Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Ficou descarado. Bom, essa nota do ministro Alexandre de Moraes, ela vem de encontro com o que existe na lei, né? Ao contrário, na verdade. Por quê? Nós temos, não existe pesca probatória.
pela justiça brasileira. Isso está muito explicitado ali. Se as mensagens forem verdadeiras, não basta ele dizer que ele detém, que o TSE detém o poder de polícia. É fato, detém o poder de polícia, mas é o contrário, não é assim, eu vou pescar a informação, depois eu vou ajustar aqui o meu laudo técnico da Polícia Federal, junto com o que eu preciso para poder propor uma ação no TSE. Não é assim que funciona, é o contrário, né? Dão a notícia de que algo ilegal está acontecendo, e aí então a Polícia Federal pode apurar e o juiz decide se há ou não diligências a ser feitas. Tem áudios, né? Agora estão vindo à tona os áudios entre eles, e áudios dizendo ali que não era para fazer desse jeito, mas para fazer do outro jeito, que assim havia solicitado o próprio ministro. Então, para quem tem a capacidade, a gente precisa lembrar do que foi falado na Lava Jato, e essa comparação nem é igual aqui, gente. Eu acho esse caso de hoje muito mais sério, muito mais grave. Não tem o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, eu não sei o que ele dirá. O que dirá Gilmar Mendes? Né, que ele disse que era um absurdo ali as conversas entre promotores e juiz, né, e etc. Então, como é que fica essa questão? E uma outra coisa, a ausência de crime tipificado. Não existe discurso de ódio tipificado no Brasil. Então, não há... É a mesma coisa que você chegar numa delegacia para denunciar algo e o delegado vai te dizer, mas isso não é crime. No Brasil não é crime. Qual legislação é essa, minha senhora, né? Então, é basicamente isso. Existe muito a ser explicado, creio que não ficará somente nessa nota, é preciso dizer também, e as ilegalidades sempre apontadas agora estão cada vez mais, né, assim, na superfície para todos verem, que é o acesso, por exemplo, como que tem gente que não fez parte do pleito eleitoral e tem processo no TSE. O próprio Rodrigo Constantino, ele sabe a dificuldade que o advogado dele teve para ver o que tinha a respeito. Então, faz parte do processo penal você saber do que você está sendo acusado, né? O fato é objetivo, não é subjetivo. Ele não fica surfando conforme a onda. E foi isso que nós vimos. E eu realmente concordo com o Salles. Eu acho que a gravidade é tamanha que, sim, tem uma interferência nas eleições, porque ali o que foi mostrado se falava de eleições. E a gente não viu nada acontecer com o outro lado. E mesmo se acontecesse, seria ilegal do mesmo modo, né? É ilegal. O debate público ele é permitido, a não ser que hajam leis para vedar esse tipo de coisa, mas não existe. Então não adianta vir normalizar, ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos num ponto muito mais sério, muito mais denso, é muito mais real, é palpável. Né? Que poder de polícia é esse que determina que se busque prova contra pessoas e não o contrário? É isso que está bem errado. Agora, Salles, você imagina que esse assunto vá reverberar no Congresso Nacional, que é onde tem que chegar, né? Apesar de a gente estar aqui apontando todas as ilegalidades dessa repercussão muito grande, mas isso vai chegar aos senadores, vai se transformar em ações práticas para interromper essa série de arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, porque, como a Fabi falou no primeiro comentário dela, e é uma pontuação importante, dessa vez é algo que veio da imprensa tradicional, apesar de muitas vozes já estarem se dedicando a denunciar esses arbítrios desde que eles começaram, agora isso foi denunciado pela imprensa formal, veio à tona pelo jornal Folha de São Paulo, tem uma repercussão maior, chegou à Globo, enfim, outros veículos estão noticiando, parlamentares falando sobre isso. A repercussão dessa vez vai ser maior do que em outras ocasiões, Salles? Será que o Senado vai se mexer finalmente? Olha, Brown, elementos para que haja uma atuação do Senado no sentido de pedir, no mínimo pedir explicações, no mínimo instaurar ali um procedimento para que se discuta o assunto e não fazer de conta que nada aconteceu, que tem sido a atitude do Senado reiteradamente. E repito, não é só nas questões do judiciário. Os temas ligados a relações exteriores e outras questões que são afeitas à competência constitucional do Senado têm sido jogados para baixo do tapete. Simplesmente faz de conta que o assunto não existiu, enfia a cabeça no buraco e não se discute. Então, acho que há ali uma certa dificuldade de fazer esses assuntos avançarem no Senado, porque uma parte tem rabo preso, uma parte tem lado politicamente e fica ali, Maria vai com as outras lá no Senado e ninguém quer mexer.
Repito, razão pela qual a gente precisa mudar a composição do Senado, razão pela qual eu tenho dito que quero ser candidato ao Senado no próximo pleito. Se nós não tivermos o Senado com uma postura diferente, e a Fabiana tocou num ponto aqui que eu repito a todo mundo com quem eu converso, inclusive deputados do PT, deputados de esquerda e tudo mais. O certo e errado, eles independem de que lado você está. O que é errado, acabou. Não interessa se ele foi feito por alguém do outro espectro político ou muitas vezes do seu próprio. Aliás, às vezes é até pior quando é do seu próprio lado, porque você é obrigado a conviver ou, de certa forma, a engolir, né, pecados de alguém que está do teu lado. É horrível. Não tem coisa pior do que você ver uma pessoa que está na sua trincheira política e o sujeito fazendo coisa errada e você tendo que fazer de conta que não viu. É humilhante. Então, o conceito de certo e errado, a postura que a gente tem que adotar, ela tem que ser independentemente da coloração político-partidária, da visão ideológica de cada um. E eu não estou vendo o Senado, pelo menos até o momento, atuar dessa forma. Isso ficou claro em vários casos, inclusive agora recentemente nesses temas ligados à Venezuela, e desde o início lá de trás, há 6 anos atrás, quando houve um movimento lá atrás para se tirar as assinaturas da Lava Toga, né, desde lá de trás, naquela oportunidade, a gente vê que há uma movimentação do Senado, inclusive com gente do nosso lado do espectro político, movimentando para o deixa disso, para colocar panos quentes em cima. Então, é preciso ter postura, é preciso ter uma atitude de defesa dos princípios fundamentais e ela tem que ser independente da questão político-partidária ou ideológica. E você, Consta, espera algum tipo de mobilização do Senado, que é de onde se espera, né? E de onde deve partir alguma reação, seja qual for, né? Cabe ao Senado a avaliação do trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você espera esse trabalho do Senado, Consta? Bom, eu tenho um provérbio chinês que eu gosto muito, né? Prepare-se para o pior, espere o melhor, que a gente vive melhor, né? E receba o que vier. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. O Rodrigo Pacheco até hoje tem sido sonolento, pusilânime, cúmplice, talvez, disso tudo, né? Mas a pressão pode aumentar. A Globo está dando essa notícia, né? Então é impossível ignorar. Né? O Nicolas Ferreira está fazendo um discurso muito duro, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é persona não grata no Brasil, lembrando que são mais de 6 gigabytes, pelos cálculos de alguém que entende o mínimo aí, só essas informações minhas, né? Até agora veio à tona isso, né? Alguns posts meus. Gastou o quê? 50 bytes? Né? Então tem um caminhão ainda de coisa para vir. A pressão pode se tornar insustentável. Como eu disse, o sistema está cansado dos abusos do ministro Alexandre, que está custando caro para o sistema. O PT não gosta e não confia e acha que tem poder demasiado o tucano Alexandre de Moraes. Então tem muita gente que vai cruzar os braços e desejar talvez a queda dele. O problema é que ele sabe muita coisa, porque a verdadeira BIM paralela, o verdadeiro gabinete do ódio foi montado lá para bisbilhotar, espionar e ir atrás de desafetos. Isso está claro hoje. Né? Então, o Salles falou, quantos parlamentares não têm o rabo preso? Quantos não vão ser persuadidos por intimidação, ameaça e coisa e tal? A gente sabe como é que o Brasil funciona, o Brasil real. Né? Então, eu não tenho tanta expectativa, mas eu acho que a pressão tem que ser insuportável para o sistema. Eu acho que esse é o momento, e eu vou até fazer um apelo aqui. O tic-tac do vampirão, do senador petista, a turma, já teve um que eu li, tá vendo? Isso que dá o Alexandre de Moraes demorar tanto a prender o Bolsonaro. Né? Os caras estão escancarando o negócio. Então o Bolsonaro pode estar fazendo um certo cálculo também, porque essas solturas de Felipe Martins, Valdinei Vaz, ninguém leu, nós falamos disso aqui a fundo, ninguém leu como um recuo do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que não é bem isso. Então, o meu ponto é o seguinte, essa é a hora do Brasil voltar para as ruas. Parar o país, o negócio é muito grave. A prova está aí, o batom da cueca. É o batom na cueca. É a mulher que chegou no motel e viu o marido com a outra no quarto. Não tem desculpa, não tem mais notinha. Tá aí, vai atrás, vai mais, quero mais. E o outro ainda vira e fala assim, você sabe como é, quando o cara tá cismado, tá cismado. Que conversa é essa, gente? Nós temos que falar sério.
Cismado? Virou agora fundamentação jurídica para ir atrás de mim? Porque o Alexandre está cismado comigo? Olha, em primeiro lugar, eu sou noivo. Segundo lugar, não é meu tipo e eu não sou... Enfim, mas o ponto não é esse. O ponto é que obsessão é essa? Então é um sujeito que incomoda e manda ir atrás para calar, para arrumar pretexto, para multar e censurar, que não existe, inclusive, essa previsão legal. A punição que eu e outros estamos sujeitos há 1 ano e meio, não existe essa previsão legal para nenhum crime suposto. E sequer foi denunciado, né, de algum. Então, eu estou sob censura prévia. A Carmen Lúcia disse que isso não pode, mas ela compactuou com isso. Eu não posso me manifestar no Brasil nas redes sociais. Não posso. Então, isso é uma loucura que está acontecendo. O Brasil tem que parar, as pessoas têm que voltar às ruas, e eu acho que o Bolsonaro teria um papel aí como líder da direita. Eu sei que é ano eleitoral, eu sei que tem todos esses cálculos pragmáticos, mas essa coisa é grave demais. O Bolsonaro tem digamos assim, uma parcela de responsabilidade moral como alguém que, de alguma forma, não é essa a acusação, o pretexto do Alexandre, que ele incitou golpistas. Por que dizem isso? Porque ele foi para a rua e falou: chega, basta, canalha. Ele falou isso. Era um desabafo sincero de alguém que está vendo tantos abusos e arbítrio. Agora, é a hora de virar e falar: chega, tem que acontecer alguma coisa, tem que ter alguma consequência para algo tão grave assim que veio à tona. Parece que você foi citado agora à noite no Jornal Nacional, é isso? Mamãe, estou na Globo, né? Não é isso que botam na placa, né? E o mais interessante não é isso. Quase 5 minutos de reportagem do Jornal Nacional, com William Bonner e Renata Vasconcelos apresentando, mostrando os highlights da reportagem da Folha de São Paulo, só não mostraram os áudios. Deram lá aquele segundo lado, né? O ministro nega a nota, leram a nota na íntegra, tudo bem. Foi quase um jornalismo assim, padrão Braddock, Oeste, Gazeta, não foi. Teve a impressão Globo, mas, como chamou atenção um amigo meu, né, me chamou até de jornalista, por 2 vezes, o jornalista Rodrigo Constantino. Ô Brown, isso é a informação mais importante para a minha conclusão. A casa caiu, o Alexandre. Se o Jornal Nacional mete 5 minutos de matéria sobre isso, e ainda me chama de jornalista, Constantino, é porque realmente o Alexandre está isolado.